Eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido muito ao Senhor que todos os dias Ele possa me fazer trabalhar e servir ao Senhor com alegria. Porque quando nós estamos na presença do Senhor com alegria, tudo é diferente. Eu não estou falando que é mais ou menos diferente. Estou falando para mim. Eu não sei você, mas para mim. Quando eu entro nesse lugar, ou eu vou para algum lugar para ministrar, ou para receber uma ministração, ou quando pela manhã eu dobro os meus joelhos, eu vou buscar o Senhor, eu faço tudo com alegria, porque tudo parece ser diferente. Querido, não é isso que eu vou pregar, não é Salmo 100, não se preocupe. Mas o meu desafio é, sorria mais. Você é tão mais bonito quando você dá risada, quando você sorri para as pessoas. Você é tão mais bonito quando você passa por alguém e fala assim, boa noite, querido, que Deus te abençoe, do que um paz do Senhor. É tão mais bonito você com alegria abraçar alguém do que uma mera religiosidade em dizer, seja bem-vindo. Quando fazemos com alegria, servimos ao Senhor com alegria, tudo muda. Eu quero te dizer mais sobre isso. Não só tudo muda para a nossa percepção, mas Deus começa a se mover com alegria. Você crê nisso? Celebrai, Senhor, com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Levante pela manhã e comece a cantar ao Senhor. Vinha um homenzinho torto, mas ele se direitou, irmão. Meu barquinho está no fundo, quase no fundo do mar, em tempestade e onda, mas no meu barquinho está Jesus de Nazaré, velho. Quando a gente acorda cantando, quando a gente acorda feliz, o nosso dia muda, irmão. Parece que tudo muda. Você vai para o trabalho saltitando, sabe por quê? Porque você não está indo para o trabalho para ganhar dinheiro apenas, mas porque você está indo para lá, porque Jesus diz assim, quando você trabalhar para o seu patrão, faça como você estivesse fazendo para mim. Você está indo trabalhar para Jesus. Está entendendo? E às vezes nós deixamos a alegria distante das nossas vidas. Muito pior, nós muitas vezes chamamos a tristeza ao nosso lado. E nos tornamos pessoas tristes. E eu não sei você, mas eu já estive perto de pessoas tristes. E é extremamente insuportável ficar perto delas. Porque o dia nunca está bom, nenhum dia presta. Parece que o dia não rende. O meu dia foi uma droga. Sabe por quê? Porque existe tristeza e não alegria em viver dia a dia para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, e que nem diz a palavra do Senhor, para que os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, eu trabalhe dia a dia, eu corra a minha corrida cristã, querido, dia a dia, você vai cada dia mais saltitar na presença de Deus de alegria. E vai vir as aflições, e vai vir os problemas, e você vai estar alegre. Isso é loucura. Isso é a loucura de 1 Coríntios. A loucura do Evangelho é, em meio ao problema, em meio a tantas dificuldades, em meio aos ventos soprando, as ondas se levantando, você está sorrindo e dizendo, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Querido, lança fora a tristeza, chama a alegria para dentro do teu coração. E essa alegria se chama Jesus Cristo. Quando você coloca Jesus, a essência da maior e da perfeita alegria que existe dentro de você, o mundo pode acabar. E você vai falar, Jesus, que dia lindo. Que perfeito, porque eu estou contigo. Agora nós, muitas vezes, deixamos essa alegria de lado, porque nos cansamos, porque nos sobrecarregamos no dia a dia, porque lançamos os problemas para dentro do nosso poder e dizendo, eu posso resolver, eu vou resolver. Querido,
eu aprendi um princípio, eu não me esqueço dele, está na Bíblia de começo ao fim. Ninguém consegue chegar ao céu sozinho. Ninguém chega ao céu sozinho. Como assim, Guilherme? Mas a salvação não é individual? É. Mas para você chegar ao céu, você precisa de alguém ao seu lado. Nem Jesus, que é Jesus, sendo Deus, se fez homem, conseguiu sozinho. Guilherme, mas ele foi até a cruz, ele foi crucificado, mas ele não conseguiu carregar a cruz sozinho. Ele precisou de um amigo, chamado Pedro, Tiago, Simão. Pedro e Simão, chamado Simão. No meio do caminho, Simão é chamado e, mesmo sem vontade, carrega a cruz com ele. Jesus precisou de alguém. Jesus, quando estava com aflições dentro do seu coração, estava realmente pressionado pela situação, ele chamou 3 amigos. Quais eram? Quais eram os amigos mais chegados? Pedro, Tiago e João. Agora não é num barquinho, tá? Pedro, Tiago e João chamou eles e falou assim: estou indo ao monte, estou indo ao Getsêmani, no jardim de Getsêmani, vou ir orar, venham comigo. Jesus chamou porque precisava deles. Chegando a um momento, Jesus para e fala assim: fique aqui, eu vou a um arremesso de pedra à frente, a mais ou menos 30 metros, e vocês fiquem aqui orando, intercedam por mim. Jesus se retira e vai, e começa a orar, no secreto com o Pai. E naquele momento é o momento que eu penso, o momento mais difícil da vida de Jesus. Mais difícil do que a cruz, eu creio. Porque a cruz, ele já sabia naquele momento que ia acontecer. E ele chega para o Pai e fala: Pai, olha a aflição, querido, olha a dificuldade, olha o sobrepeso no coração de Jesus. Pai, se for possível, vamos acabar com esse plano. Vamos parar ele aqui porque vai ser difícil. Mas, Jesus, Pai, não seja a minha vontade, mas a sua que seja realizada. E a palavra do Senhor diz que é incrível. Jesus começa a suar gotas de sangue. Querido, você já parou para pensar o tamanho da agonia, da pressão, da aflição, desse turbulhão de coisas, de sentimentos que estavam no coração de Jesus naquele momento? A chegar ao ponto de ele transpirar, suar, pingar gotas de sangue. A medicina já comprovou isso. Isso é possível. Em momento de aflição extrema, isso é possível. Jesus foi o único que eu conheci que isso passou por isso. Não conheço mais ninguém. Mas eu creio que deve ter existido, irmão. Mas Jesus é o único. E eu fico pensando, que tamanho de aflição que ele passou. Que momento de decisão em querer fazer ou não, e ele fala: eu vou obedecer o Pai. E Jesus é tomado, é levado à cruz, é espancado, é moído, é dilacerado, é humilhado, é pendurado, que nós aprendemos hoje, na pior cruz que poderia existir naquela época. Jesus morre. Jesus passa 1, 2, e no terceiro dia, Deus Pai honra a consumação do Filho, e ressuscita o Filho pelo Espírito Santo, e hoje Jesus está vivo, no céu, sentado à destra do Pai, só esperando o momento de passar com a carruagem de fogo e trazer você para perto dele, e levar ele e falar assim: filho, chega e vem comigo. Jesus passou por aflições e por momentos difíceis, e ele nos ensina que no mundo, todos nós, sem exceção, para você que está sentado aqui dentro desse plenário hoje, sem exceção, para todos nós,
está nos reservado aflições. Porque no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E agora Jesus olha para você, como nós aprendemos hoje, também na escola dominical, que nós não, na escola dominical hoje não, sábado nós aprendemos. Nós não somos vencedores. Nós somos mais que vencedores, cara. Então Jesus diz: eu venci o mundo. Ei, você é mais que vencedor. E sabe qual é a maneira que nós iremos vencer? Abre sua Bíblia comigo agora. Mateus, capítulo 11. E lá no versículo 25. Mateus, capítulo 11, e versículo 25. Quem se sente feliz hoje diz amém. Oh, glória a Deus por isso, irmão. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera um pouco. Quem não trouxe Bíblia diz perdão, pastor. A palavra do Senhor diz assim: naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser, e ninguém conhece o Pai a não ser, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Sabe como nós venceremos aflições, irmãos? Presta atenção. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, sabe por que as coisas estão tão difíceis? Porque nós não vamos a Jesus. Sabe por que as coisas estão tão complicadas? Porque nós não vamos a Jesus. Sabe por que você se sente cansado muitas vezes em servir ao Senhor? Sabe por que às vezes você se sente sobrecarregado? Tem tanta coisa em cima de mim, eu faço aquilo, eu fecho a igreja, e eu trago água para o pastor, e eu cuido das crianças, e eu também recolho a oferta, mas eu troco o galão de água, não precisa mais porque agora é filtro, irmão, graças a Deus por isso, mas eu limpo o filtro, e eu varro a igreja, e eu faço tantas coisas, eu estou sobrecarregado, a minha vida, eu trabalho, eu tenho a minha família, eu preciso cuidar deles. Sabe por quê? Porque o nosso fardo não está entregue em Jesus, a gente não está buscando o fardo de Cristo, a gente está levando o nosso fardo. A gente é tão ruim, a gente não entende as coisas. Às vezes a gente passa até de burro, por não entender a Bíblia. Querido, o teu pecado, os teus problemas, o teu peso, Jesus já levou. O que nós temos que levar é o fardo, o peso de Jesus. E qual é o tamanho desse peso? Qual é o tamanho deste fardo? Quanto pesa? Eu não sei. Eu não posso dizer se pesa 1 ou 2, 3 quilos. Ou talvez 100, 50, 10 gramas. Eu só sei que Jesus diz assim: o meu fardo é suave. O meu fardo é leve. Querido, a palavra que eu tenho para essa noite para você é Jesus dizendo, quando Ele falou no meu coração, porque eu me sinto muitas vezes sobrecarregado, me sinto muitas vezes cansado, querido, de tanta coisa que eu faço,
E aí quando Deus falou isso para mim, eu falei, não Deus, mas eu estou bem. Não, você não está bem. Deus, eu acabei de começar o ano, eu estou a toda. Vamos correndo até a praia, evangelizar e voltar? Vamos. Mais ou menos. Mas, Deus, estou aí, não estou cansado. Filho, é um cansaço espiritual. É um cansaço que você não se mede na força do seu braço. É um cansaço que você não sente na sua carne. É um cansaço no teu espírito. E quando eu escutei aquilo no rádio, irmão, eu estava no rádio. Eu parei o carro e eu chorei. E eu chorei. E eu chorei. E quando eu pensei que eu tinha chorado tudo, eu chorei mais um pouco. E quem me conhece, eu chorei mais um pouco do que você está pensando. Eu falei, Jesus, como é que a gente faz? Ele falou assim, filho, vem a mim. Carrega o meu fardo, o meu peso. Ele é leve. Eu tornei ele facinho para você. Eu falei, Jesus, quando que eu vou poder fazer isso? Ele falou assim, comece agora. Eu falei, Deus, então está aqui essa situação, está entregue em suas mãos. Deus, está aqui esse planejamento que eu estava pronto para o ano inteiro, está aqui. Vai, não me preocupo mais com isso. E querido, parece que aquilo que começou a renovar meu coração. Parece que o meu espírito começou a correr de novo pela semana, meu espírito. Meu espírito está forte. Jesus, o que é isso? E Jesus falou assim, você está carregando o meu fardo, ele é leve, ele é suave. E a gente não entrega o nosso fardo para Jesus e quer ficar com ele. Você sabe qual que é o teu fardo? Às vezes a gente não para pensar, porque a gente só pensa no fardo de Cristo, o jugo de Cristo, mas você sabe qual é o teu fardo, o teu peso? Como ser humano, a morte eterna. O teu fardo é a morte eterna. E Jesus, quando ele se pendurou naquela cruz, ele acabou com o teu fardo. E ele falou assim, filho, eu estou te dando um fardo muito mais leve, basta você aceitar. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Qual é o teu fardo? Qual é o teu fardo? Tua família? Teu esposo? Tua esposa? Seus filhos? Seus irmãos? Os seus amigos é o teu fardo? O teu fardo é a pornografia? Aquele site que você senta na frente do computador e não deveria abrir, e você é tentado por Satanás e você acaba caindo? O teu fardo é o quê? Você está andando na rua e cobiçar outra mulher além da sua esposa? O teu fardo é o quê? A inveja de ministros que sobem ao ministério e Deus começa a exaltar e você começa a invejar essas pessoas? Qual é o teu fardo? Qual é o teu fardo? A bebedeira, os vícios? E vício aqui não é só cerveja, cigarro, droga, maconha, crack. Não. Isso é o estopim. Vício é aquilo que te tira do foco do Senhor Jesus Cristo. Vício é aquilo que te tira o tempo que deveria ser do Senhor. E qual é o teu vício? Internet, videogame, Facebook? Trabalho? Tem gente que é viciado em trabalho, irmão. Ah, mas eu trabalho porque eu preciso. Querido, as normas do Brasil, 18 horas. Algumas empresas fazem 10, 12, 16. Você quer ficar rico? É mais fácil um camelo passar pela agulha do que o rico entrar no céu. Quem diz isso é a Bíblia, não sou eu. Qual é o teu fardo? Qual é o teu fardo? A insubmissão ao seu pastor? Qual é o teu fardo? A ignorância? A rudez? A grosseria? Qual é o teu fardo? Um coração de pedra?
Qual é o teu fardo? Talvez eu tenha tocado o coração de muito aqui, talvez alguns queriam voar na minha goela agora. Eu falo, irmão, vem que eu sou grande, não tenho problema. Mas quando eu olho essa palavra, eu falo, Deus, o meu fardo é aquilo que me machuca. O meu fardo é aquilo que destrói o meu espírito. O meu fardo é aquilo que me separa do Senhor. O meu fardo é aquilo que não deveria estar comigo, mas deveria estar na cruz. Mas a gente se apega ao fardo, porque ele é nosso. E aí a gente vai ouvindo histórias, e da boca das próprias pessoas, porque eu não consigo mudar, eu sou assim. Como assim você não consegue mudar? Então você nunca se converteu, porque conversão é 180 graus do caminho que você estava indo. Uma pessoa que não possa se converter todos os dias do seu caráter e personalidade, não é uma pessoa cristã, é uma pessoa religiosa. Porque os fariseus eram assim, e não os cristãos. Irmão, hoje é para bater mesmo, porque Deus bateu em mim. E aí eu olho, mas a palavra de esperança, né? O fardo é leve, depois vai acabar bonitinho, a gente vai cantar, para dar uma espantada na tristeza assim. Mas o gostoso é pensar que o meu fardo, mesmo que seja o mais difícil possível, você sabe o que você está pensando agora, e no teu coração está remoendo essa situação. Eu quero te dizer, querido, isso não é teu. Larga essa droga, larga esse vício, para com a pornografia, joga tudo isso na cruz, porque tudo isso é pecado. Sabe o que é lindo? Que Jesus foi o maior pecador da história. Não, Guilherme, Jesus não pecou. Ele não pecou, mas ele foi o maior pecador da história. E o maior pecador da história está sentado ao lado de Deus. Por que ele é o maior pecador? Como assim? Porque nele, em Jesus, estava a pornografia, a prostituição. Em Jesus estava a pedofilia, em Jesus estava os vícios, em Jesus estava as drogas, e em Jesus estava o pecado. Em tudo, todos os pecados estavam em Cristo. E a gente fala, isso é impossível. Ninguém suportaria viver assim. Não mesmo, Jesus, querido. Jesus morreu. E para você entender o tamanho da desgraça que Jesus passou naquela cruz, foi que Deus virou as costas para o seu único filho. Aquele filho que ele te entregou, porque ele te ama de tal maneira. E naquele momento, Deus olhando para o seu filho na cruz, ele não poderia ver, ele não poderia olhar para aquela pessoa, porque mesmo sendo seu filho, nele estava depositado todos os pecados da humanidade. Todos os pecados cometidos no passado, todos que estavam sendo cometidos naquele presente, e todos os pecados que ainda seriam cometidos. Todos. Guilherme, então eu posso pecar? O problema é seu e de Jesus. A Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. E Deus vira as costas para o seu filho. E eu fico imaginando, eu sou teatral, eu olho para a Bíblia, eu penso que Jesus olhou para o céu e viu Deus virado. Pai, por que me abandonaste? Porque em Jesus estava o meu fardo, o seu fardo, o meu peso, o seu peso. No Filho de Deus, naquele que é a essência de Deus, estava os meus erros. Estava a minha condenação. Mas Deus honrou Jesus. E agora Jesus diz assim, filhos, para de ser tonto. Carrega o meu fardo e não o seu. O seu eu já carreguei.
o teu pecado eu já levei, agora leve a minha vida. E esses sinais acompanharão aqueles que creem em mim, expulsarão os demônios e tal. E diz assim, aquele vai e vem após mim. Gente, é hora da gente viver a palavra, é hora da gente entender o que Jesus é na nossa vida, é hora da gente falar que Jesus está fazendo isso por nós. E você não fala que Jesus é a tua salvação para as pessoas. Parabéns, querido, pela promoção. Muito obrigado, eu sou bom mesmo. Você não é bom, você é péssimo. Jesus é bom. Quando chegaram para Jesus, falaram assim, Jesus, bom mestre. E Jesus falou assim, bom? Não, eu não sou bom. Quem é bom é o Pai. Sabe por que Jesus não era bom ainda? Porque ele não tinha completado a sua missão. Depois que você completar a sua missão, eu vou olhar para você e falar assim, esse cara é bom. Porque se você no finalzinho da tua missão, você cair e acabar com a tua missão, eu vou falar assim, esse cara foi bom, mas hoje perdeu. Não é bom. E as pessoas falam assim, parabéns, você é um ótimo pai, você é um ótimo amigo, você é um ótimo não sei o quê, você é um ótimo empresário. E a gente fala assim, muito obrigado. Não, querido, para de honra para você, você não merece honra nenhuma. Quem te dá honra é Jesus Cristo, a recompensa é Ele que te dá. A honra é de Deus. Porque quem faz você respirar pela manhã é Jesus. Querido, parabéns pela promoção. Querido, muito obrigado, mas a glória é de Deus. Glória a Deus por isso. Cara, parabéns, o teu salário triplicou. Glória a Deus, irmão. Recebe a bênção, irmão. Profecia, irmão, recebe a bênção. Aí você fala, muito obrigado. Não, querido, obrigado. Esse dinheiro é de Jesus, glória para Ele. Eu não mereço nada. A gente olha muito para a gente. É o nosso umbigocentrismo. Eu tenho um ótimo emprego, uma bela família. Eu tenho um belo carro. E eu conquistei tudo isso, irmão. Você não é capaz de conquistar nem 1 metro cúbico de oxigênio para você, se Deus não te der. Ou alguém aqui é árvore e consegue fazer fotossíntese? Se você consegue, irmão, parabéns, você vai sobreviver nos lugares ruins. Mas não. E agora, Jesus, o bom, Ele bom, Jesus é bom. Jesus, olha para o teu texto. Jesus diz assim, venham a mim e eu te darei descanso. Tem gente perdendo o sono por causa de dinheiro. Ah, irmão, sério mesmo? Que você deixa de dormir porque talvez amanhã você não tenha dinheiro para pagar a conta da sua casa? Se Jesus cuida de um passarinho, se Jesus dá roupa para os lírios do campo, o que Ele não vai fazer por você quando Ele olhou para você e disse assim, eu fiz uma coisa muito boa. Tem gente que perdeu o descanso no Senhor, não consegue dormir, está com aflição, porque eu não sei o que vai acontecer. Não mesmo, querido, senão isso era adivinhação, e adivinhação é feitiçaria, e feitiçaria não entra no céu. Graças a Deus que você não sabe o que vai acontecer, a não ser se o Espírito Santo te revelar. Mas tem gente que não consegue dormir, tem gente que não consegue descansar no colo de Deus quando está dormindo. Irmão, imagina mesmo, Deus sentado na tua cama, Jesus sentado na sua cama. Filho, vamos nanar? E você deita. Cara, Jesus, Ele está lá naquele lugar. Eu vou contar um testemunho. Segunda-feira da 3ª semana de janeiro, não sei que dia que era, 3ª ou 4ª semana, acho que era 3ª. A gente passou um tempo de viagem, de férias, ficamos mais ou menos uns 20 dias fora. E quando voltamos, na segunda-feira, a Natasha resolveu voltar para o acampamento Palavra da Vida, para servir mais um pouco a galera lá e matar a saudade.
Eu peguei a Ná, levei ela para o acampamento, voltei. À noite, passei pelo McDonald's, peguei um lanchinho, não ia fazer comida aquela hora, era 10 e pouco. Cheguei em casa, era 20 para as 11. Quando eu cheguei em casa, 20 para as 11, eu peguei um prato, subi, minha casa tem 3 andares assim, subi no ático, fui lá, liguei minha televisãozinha, assisti um programinha lá de esporte e tal, que eu gosto. Deu uma meia hora, umas 11h10, 11h15, falei, vou descer, vou tomar um banho e vou dormir. Quando eu desci, olhei em cima da cama, uma bagunça, irmão, tudo virado. Eu falei, nossa, a Natasha mandou bem, cara. Irmão, ela nunca faz isso, eu não sei porque eu imaginei isso, de verdade. Ela nunca faz isso, ela é bem arrumadinha, tá? Mas eu olhei e falei, nossa, furacão Natasha passou por aqui, né? Ela foi viajar, eu pensei, na correria ela fez assim. Aí eu entrei no closet, eu dei uma olhada, eu olhei de novo, eu olhei os criados mudos assim, gaveta puxada, tudo em cima da cama. O negócio de joia da Natasha, que não tem joia nenhuma, só tem bijuteria. Estava tudo em cima da cama. Eu olhei, meu negócio de relógio. Falei, cara, isso é um roubo. Aí eu olhei em cima da minha cama um facão, irmão, desse tamanho assim. Um facão. Facão de pedreiro. Se você passar aqui, ó, bate e volta, de tão pouco fio que tem. E eu olhei e falei, um facão, velho. Aí eu peguei o facão na mão, lógico, né, irmão, sou bobo, né? Peguei o facão na mão, já peguei a minhalzinha que estava comigo no outro, peguei minha cachorra, saí correndo lá para baixo, botei ela dentro do lavabo, subi e fui vasculhar a casa. Irmão, eu sou corajoso, hein? Se fosse a mulherada, já, ai meu Deus, aquela... E eu fui vasculhar a casa, entrei nos quartos, quando eu fui entrar no quarto, a porta estava trancada pelo lado de dentro. Quando eu mexi na porta, eu falei, quem está aí? Ei. Escutei um cochicho. Falei, irmã, é agora. É agora. Saí correndo, chamei o porteiro. Irmão, a pessoa que ia entrar, né? Chamei o porteiro. Saí correndo, chamei o porteiro já ligou para o auxiliar dele. Na descida do meu condomínio, eu já liguei para a polícia. E fui lá e, cara, desce daí. O porteiro foi, bateu assim com o negócio na porta. Machucou minha porta, irmão. Fez um risquinho assim, aí foi lá e tal, e assim, a minha casa, o banheiro dos quartos é uma demi-suite, então tem porta para os 2 quartos, e o quarto que eles estavam, a porta do banheiro estava trancada por dentro, então eu poderia entrar pela porta normalmente e abordá-los. Aí eu pensei, bom, são 2, no mínimo, cochicharam, se eu entrar, e forem assim, 2 do tamanho da Vitória, irmão, tá susse, tá leve, a gente rende, talvez, né, tem que usar um pouquinho de força para render, não vamos espancar, não vamos bater, não, mas só render. Mas se for 2 eu, se for 2 Davis, se for 2 Du, aí o negócio pesa, velho. O Andrew tá falando eu, não, o Andrew não. E se for grande, eu falei, não vou entrar não, vou esperar a polícia. Isso é serviço deles. Chegaram em 15 minutos e tal. Nesse tempo que eles estavam chegando, nós descemos a casa. Fui para o último, assim, lá embaixo. Estava com o auxiliar do porteiro. E escutamos um barulho de porta abrindo. Falei, agora peguei os caras. Subi no pinote com o facão na mão, irmão. Não larguei aquele facão por nada. Subi com o facão na mão, olhei, mexi trancado. E eu, que caramba, né? Aí a polícia chegou e tal. Falei, ó, entra por aqui, tem um banheiro. O cara já queria arrombar a porta, irmão. Sério, um cara assim, meio sangue nos olhos, assim. Ele já tirou a arma assim, falou, cara, fica meio para trás aí, foi assim. Eu olhei assim, tá bom, né? Só tem um facão. Aí ele foi. Aí eu falei, não chuta a porta, dá para entrar pelo banheiro. Aí, tá bom, então vamos pelo banheiro, eu entrei e tal. Aí ele abriu o banheiro assim, tal, olhou e tal. Aí ele falou, não tem nada. E já ia virar assim, eu falei, não, olha para dentro do guarda-roupa aí, dá uma vasculhada no negócio aí. Olharam nada, aí eu vi que eles tinham arrombado a porta, é uma porta-janela, aquelas de sacada, tinham metido um ferro assim, arrebentado tudo, andado pelo muro, pulado a cerca e se jogado lá no terreno lá para trás. Eu falei, Deus, roubaram a minha casa, levaram meu computador, levaram todos os meus relógios e todos os relógios da Natasha. Irmãos, se eu não tivesse voltado, eles tinham esvaziado a minha casa. Eles tinham levado todas as minhas guitarras durante toda a minha vida. Aí eu ia chorar, irmão. Pensa na tristeza. Aí eu falei, Deus, quer saber uma coisa? Não tenho nada mesmo, tudo é do Senhor, vamos lá.
Comecei a arrumar a casa, tal, fui lá, tal. Aí, irmão, tinha umas roupinhas lá no tanque, a Natasha tinha pedido para eu estender e tal, e estava aqueles dias de sol. Eu já tirei e falei, amanhã vai fazer sol, já botei no varal, fui, arrumei a casa, arrumei o closet, tomei um banho, falei, agora eu vou dormir. Peguei o facão, lógico. Não, mas eu peguei o facão e guardei no meu closet, assim, tá lá guardado, irmão, vou trazer para provar para vocês que é verdade. E eu falei assim, Deus, você quer saber? Não tenho nada mesmo. Acho que foi até bom um livramento, né? Para eles, né, irmão? Porque, né? Se eu pego aqueles irmãos e falo, está amarrado, cara. Vai ficar uns 3 dias amarrado até aprender, e amordaçado, para não gritar. Mas eu falei, livramento, falei, glória a Deus. Irmão, sabe qual é a diferença da pessoa que tem paz em Cristo e não tem? Eu deitei minha cabeça no travesseiro em 5 minutos, eu dormi a noite toda. E falaram para mim assim, como? Eu falei, fechando o olho. Mas você não teve medo? Deles, né? Não. Por quê? Porque maior que está comigo que está neles. E eu olhei para esse texto e falei, venham a mim e eu vos darei descanso. Eu fui para Jesus e falei assim, Jesus, levaram meu computador. Irmão, a coisa mais triste, levaram todas as minhas fotos com a Ana, desde quando nós nos conhecemos. Vamos orar para que Deus arranque a mão daquele ladrão. Arrancar é bom, querido, ainda dá direito à salvação. Se tua mão te faz pecar, corte. É melhor entrar no céu aleijadinho do que para o inferno inteirinho, irmão. Então vamos orar para que Deus quebre os 2 braços deles. Eles falam assim, ó, estou desenvolvendo o computador. Eu estou orando, irmão. A minha avó está orando. A minha avó é a avó do coque. Eles não sabem com quem eles estão mexendo. Sabe a senhorinha do coque? Eu amo vocês, senhorinhas do coque, tá bom? A minha avó é do coque. Ela tem o cabelo no tornozelo, irmão. Eles não sabem com quem mexeram. Eu falei, descanse no Senhor. Eu deitei a minha cabeça e falei, Deus, vamos dormir. Acordei no outro dia, fui trabalhar, voltei, tal. A Natasha ainda também é assim, tá, irmão? Não dá nada, fica assim, dá. Mas eu estou sus. E eu falei, descansarei em Deus, porque Ele é minha força, Ele é minha justiça, Ele é quem cuida de mim. E quando Jesus diz assim, venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Querido, a minha palavra para você hoje é, está difícil a situação? Descansa em Deus. Está faltando dinheiro para pagar a conta amanhã? Se você está fazendo tudo certinho, porque é um princípio. Não adianta você ganhar R$1.000 e gastar 2.000 no cartão de crédito. Em um ano você vai estar devendo mais de R$15.000, dependendo do seu cartão. Tem cartão cobrando 24,9%, irmão. Cuidado, hein? Cuidado com o cartão de crédito, irmão. Então, há um princípio. Se você está fazendo tudo certinho, e parece que as coisas não andam, fala assim, Deus, estou fazendo certinho, parece que as coisas não vão. Descansa. Coloca lá no Senhor e fala assim, Deus, Jesus, me empresta teu fardo aí, que eu vou dar uma volta. É leve, é suave, é bondoso e é humilde. E o que eu quero terminar dizendo é, o fardo que nós levamos é um fardo bondoso e humilde. Se esse fardo está sobre a sua vida, essas 2 palavrinhas têm que estar acontecendo no seu coração. Bondade e humildade. Porque se você tem Jesus e está levando o que Ele tem, você deve oferecer o que Ele é. E tem gente oferecendo um Jesus que só fulmina as pessoas. Irmão, Jesus não fulmina ninguém, quem fulmina é Deus, tá? Deus Pai fulmina, Jesus é misericórdia. Jesus é um intercessor. Então, você é bondoso e você é humilde. Está difícil a situação? Está na hora de você não confiar na sua força, ter humildade dentro do seu coração, olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu preciso do teu fardo.
que é leve e suave. O que é? Finanças? Família? Amigos? Faculdade? Planejamento, projeto para casar? Porque isso tira a nóia nos jovens, velho. Quando a gente vai casar, dá uma nóia. Parece que brota na lista de presença os convidados. Falei, eu preciso terminar as artes com pelo menos uns 400 aqui. Depois eu volto a ser amigo. Mas o que é que te aflige hoje? O que é que está pesando no seu coração? Eu quero te dizer o que Jesus disse. Vamos a Ele. Vamos a Ele. Vamos descansar nele. Amém? Enquanto você fica de pé, pessoal do louvor, por favor, suba. Quantos estão entendendo essa mensagem, irmão? Amém? Eu queria convidar os pastores. Tem um pastor além de mim aqui hoje? Não, né? Então, os presbíteros, Dudinha, Valdemar, vem cá, querido, por favor. Eu preciso de umas irmãs também. Vem cá, Edna, por favor, querida. Pedro, vem cá também. Acho que eu preciso de mais umas 2 irmãs. Belmira, vem cá, querida. Você foi convidada, convocada. Irmã Maria, vem cá, querida, por favor. Pronto. Fica aqui, ó. Fica as meninas para cá, por favor. Os meninos para cá, Pedro. Isso. Eu nem sei o que está acontecendo na vida deles. Talvez eles precisem também de descansar no Senhor. Mas depois a gente ora todo junto e está resolvido. Mas eu queria convidar você que precisa descansar no Senhor, que talvez realmente não tenha conseguido mais dormir, porque a situação fugiu de controle. Querido, eu quero te convidar, descanse no Senhor. E aqui estão esses irmãos. Eles não vão orar por você. Como assim, Guilherme? Não. Eles vão te dar um abraço e vão te abençoar. Só isso. Então, se você realmente tem fé e quer descansar no Senhor, eu queria te convidar realmente a vir aqui na frente. Escolher uma dessas pessoas e dar um abraço assim. Sabe aquele abraço que demora? Aquele abraço que começa a dar vontade de chorar? Sabe aquele abraço que a gente sente a dor do próximo? Esse. Por favor. Você que precisa descansar no Senhor. Essas pessoas vão estar representando Jesus na sua vida. E esse abraço não serão delas. Esses abraços serão dados pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Enquanto nós cantamos, se você quer um abraço, se você quer descansar no Senhor, por favor, querido, não deixa de passar essa oportunidade na sua vida. Você não precisa falar o que é. Você só precisa abraçar alguém. Amém? Não saia do seu lugar e venha receber um abraço em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, homens, não se sentem acanhados, venham abraçar, por favor. Às vezes os homens se sentem mais presos. Para com isso. Nós somos irmãos e vamos morar no mesmo céu. Amém? Não tenha vergonha, em nome de Jesus. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, e descansarei por ser que queres ter. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor, querido. Descanse no Senhor.
Aleluia. Minha alma está segura em ti. Promessa. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas do campeões e descansar, pois sei que és Deus. Deixa passar. Se você precisa receber um abraço de Jesus, venha para cá agora. Venha para cá agora. Jesus te convida a isso. Em nome do Senhor, venha para cá. Receba esse abraço do Senhor. Aleluia. Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos descansar no Senhor. E se o trovão e o mar seguindo sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas do campeões. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Se Jesus é o Deus da sua vida, não há motivos para que você venha temer, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior do que está vivendo em você do que aquele que está reinando neste mundo. Jesus é maior, irmão. Jesus é maior. Nele a gente pode descansar, nele a gente pode confiar. Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te entristecer, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama de tal maneira que Ele se entregou por você. Ele não vai te decepcionar. Feche seus olhos.